Boa noite, arteiras e arteiros. Eu sou a Raquel, aqui da Arteira, e eu estou aqui para compartilhar com vocês técnicas e pinturas impecáveis e criativas para que vocês consigam vender mais. Às vezes, a gente mudando alguma coisinha na nossa pintura, nós já conseguimos dobrar até triplicar o preço que a gente vende as nossas peças. Então, a gente está sempre buscando coisas diferentes, mostrando técnicas que são simples, que qualquer pessoa pode fazer. E hoje nós vamos fazer um par de vasos. Eles são de cerâmica, mas tem também esses meio vasinhos de gesso. Hoje eu estou sozinha, a Leti não pôde vir. Então, eu não vou conseguir ler os comentários, mas depois eu leio todos. Certo, meninas e meninos? Hoje eu tô aqui dona do campinho, posso fazer tudo o que eu quiser, que a Leti não está aqui. Então, vou aproveitar. Então, assim... Esses dias falaram que a minha mesa é bagunçada, mas eu sou meio bagunçadinha mesmo. Mas o importante sempre é a nossa pintura. Porque eu foco tanto na pintura que eu não percebo que às vezes a minha mesa tá bagunçada. Mas é que assim, eu gosto de ter as coisas disponíveis perto de mim para mim não ficar perdendo tempo procurando coisas. Então eu sempre procuro deixar tudo aqui à mão. Como eu já expliquei, nós trabalhamos 12 horas por dia ou mais. Então, assim, eu vou fazendo, porque eu preciso produzir peças, eu preciso pensar nas nossas aulas. Então, eu faço tudo com muito amor, com muito carinho. Então, se a minha bagunça incomoda, sinto muito, mas eu não vou conseguir mudar o meu jeito de pintar. Só para avisar, depois eu arrumo tudo, fica tudo bonitinho. E eu trabalho domingo também, inclusive, que é o dia que eu faço o trabalho mais pesado, que é organizar tudo. Porque tem pessoas que acham que a pintura não é um trabalho, mas é. Eu tenho muitas alunas, eu vendo muitas peças, eu tenho que fazer pedidos de materiais, eu embalo tintas e eu ainda tenho o resto da minha vida que eu preciso dar uma organizadinha. Então, assim, o artesanato é um trabalho sério, nós temos contas a pagar, todas temos, e é por isso que eu estou aqui, porque eu quero que o artesanato seja cada vez mais reconhecido como um trabalho que é o que ele é realmente. E é um trabalho, quem sabe, quem trabalha com isso, sabe que não é um trabalho fácil, que é um trabalho que exige que a gente fique sentada trabalhando mesmo. Não adianta produzir uma peça por semana, nós precisamos produzir. Então, eu sempre termino de 2 a 3 peças por dia, às vezes até mais. E eu, assim, sempre vou encaminhando as peças para que elas fiquem mais próximas do final. A minha mãe ajuda também, a Leti e eu pegamos firme aqui todos os dias. Então, eu sei como é que é a rotina de quem pinta. Então, assim, eu sugiro sempre para minhas alunas, quando você tem uma ideia, você coloca em prática, porque tem muitas pessoas que só colecionam, salvam coisas e acabam não fazendo. Então teste, experimente, que fica tudo bom, tá? E não reparem aqui na minha bagunça, essa mesinha aqui, isso aqui a gente botou uma proteção mais escura, para que possa aparecer melhor aqui no vídeo, tá? Então assim, eu pintei essa borda de marrom escuro, é o nosso Raw Ambert, e agora aqui eu vou fazer uma técnica que é bem simples,
mas que dá um efeito bem especial na peça. A gente chamava essa técnica de chamois e eu vou usar um tom bege. Esse aqui é o nosso caque. Hoje eu não tive voluntários para minha live, tentei alguns, mas não fui feliz. Amanhã aqui é feriado, então tá todo mundo ocupado, mas eu estou aqui disponível. Eu vou pegar essa tinta e vou fazer um aguadinho com ela. Eu uso tinta PVA, eu que faço as minhas cores, mas todas as cores que eu uso você pode encontrar semelhantes. E não precisa ser exatamente a mesma cor, tá? Então aqui eu tenho um paninho de malha, eu já lavei, molhei ele aqui no meu potinho de água e já tirei, dei uma torcidinha para sair o excesso de água. Esses vasinhos vendem bem, é uma ótima opção. Eles são bem alegres, eu gosto de fazer eles assim. Então agora eu vou passar a tinta aqui, em cima do palha. Pode ser outra cor de fundo, sendo clarinha assim, para destacar a nossa técnica, tá? Então eu botei, ele fica meio, abre um pouco a tinta. E daí eu vou passar o paninho, fazendo movimentos assim. Ele só vai dar uma sujadinha no nosso vaso, para não ficar aquele brancão. Opa, botei o dedo. Ó. Isso aqui você pode usar também no MDF. Fica bem bacana. Depois com a sombra e com os outros detalhes, vai ficar lindo. Então agora eu vou, ó, olhem como já dá uma diferença de um para outro, para não ficar aquela pintura chapada, lisa, tá? Se você quer que fique aparecendo um pouquinho mais, é só botar mais tinta, deixar um pouquinho mais forte a misturinha. Depois, se for necessário, a gente dá uma retocadinha aqui no Raw Ambert. Ó, coloca o paninho bem amassadinho e vai girando. Ó, pode dar umas batidinhas. Cada um fica um efeito diferente, tá bom? Eu só tô fazendo isso para dar uma colorida no nosso fundo e não ficar aquele fundo estático, assim, brancão. Oi, Laci. Algumas eu enxergo, depende da luz aqui. Eu vou trabalhar com esses tons neutros aqui embaixo. E aqui na parte, agora eu vou trabalhar com cores mais vivas. Como eu falei, eu gosto de fazer os vasinhos bem alegres. Pronto. Boa noite. Então eu resolvi usar assim, ó, tons de azul e tons de laranja, que eu acho que são cores que ficam lindas e que são muito alegres. E é isso que eu quero hoje. Então, eu vou fazer assim. Eu vou fazer um detalhe aqui no meio do meu vasinho com um azul mar. Que é um azul, um tom mais claro do que o nosso azul turquesa. E nesse daqui, eu vou fazer um detalhe com o laranja. E depois eu vou inverter as flores. Que eu vou fazer uma flor em cada vasinho. Não sei se tá aparecendo direito ali no Insta. Acho que tá. Então, eu botei a tinta aqui na minha lajota. Eu uso uma lajota porque eu não gosto de ter aqui um isopor, porque eu acho que fica instável. E daí eu não consigo fazer isso aqui sem ele ficar se mexendo. Então,
Eu fiz um molhadinho, vou tirar o excesso e agora eu vou fazer uma única listra aqui no meio. Tá? Encosta e puxa. Eu vou fazer ela suave. Se você quiser que fique um pouquinho mais forte, é só passar mais uma mão. Vou mostrar aqui. Às vezes as pessoas acham que a gente trabalha demais, mas é que o nosso trabalho não é igual aos outros trabalhos. Porque quem opta por trabalhar com artesanato é porque ama isso. E eu acho que isso já é um privilégio para nós. Quem não gosta realmente não vai até o fim. Desiste na metade do caminho. Quem acha que é só pegar um pincel e pintar de qualquer jeito, não vai longe. Podem ter absoluta certeza. Ó, como já ficou mais vivo. Aí vai do gosto, tá? Eu vou deixar assim, com um pouquinho de transparência, para não aparecer mais do que a nossa flor. Agora eu vou pegar aqui o laranja. Eu sempre tô falando das flores aqui, porque eu acho que é uma ótima opção quando a gente precisa fazer um trabalho que fique lindo e que fique... e que seja rápido de fazer, tá? Ó, coloquei a tinta aqui, dou uma molhadinha. Ó, o laranja é uma cor bem viva. Isso tudo é como a sombra, a gente tem que ir testando para ver como fica. Então, eu vou fazer mais ou menos aqui na mesma altura. Encosta e puxa. Tá? É o mesmo princípio do xadrez que a gente trabalha com a pressão do pincel. Se você não quiser fazer a flor, dá pra trabalhar só com os listrados, também fica bonito. Eu vou passar aqui mais uma mãozinha. Só pra ficar um pouquinho mais vivo. Tá bom? O redondo, às vezes, nos engana um pouquinho. Mas no final vai ficar bem bom. Não saiam daí, porque eu quero mostrar agora a flor, que é a parte mais bacana da nossa peça. Só assim já ficaria bonito, tá? Se você quiser fazer assim, só com listrado, depois pode trabalhar só com as sombras. Sombra preta no hall, sombra caqui nesse fundo aqui que a gente fez, e azul turquesa no listrado. E aqui nessa listra a gente pode botar uma palavra, amor, alegria. Também as pessoas gostam. Agora tive essa ideia. Eu trabalho assim, eu vou tendo as ideias no desenrolar do trabalho. Então agora eu vou usar o pincel. O pincel língua de gato, que é esse pincel com a pontinha redonda. Esse aqui é da Keramic, ele é de pelos sintéticos e ele é da série 341, número 10.
mas pode ser o que você tiver disponível. Tá? Deixa eu me posicionar aqui. Agora eu vou trabalhar ao contrário. Eu vou trabalhar com o azul em cima da listra laranja e com o laranja em cima da listra azul, tá? Encosta e puxa. 2, 3, 4, 5. É super rápido de fazer essas florzinhas e fica uma graça. Agora eu vou fazer a laranja em cima do azul. Dá pra variar as cores. Agora eu gostei da ideia da palavrinha aqui também. Vou fazer uns assim daqui a alguns dias. Encosta e puxa. 2, 3, 4, 5. Pode dar mais uma arredondadinha depois ou dar uma mexida no tamanho das pétalas, tá bom? Eu vou secar as duas juntas aqui. Ela vai ficar um pouquinho transparente, não tem problema, porque agora depois nós vamos trabalhar com a sombra. Agora eu vou usar um amarelo bem vivo, que é o meu amarelo canário. E com um pincel pituá, esse é até meio velhinho, mas ele é bem redondinho, eu vou fazer o miolo. Ó, vai girando. Quanto mais você praticar as flores, melhor elas vão ficando. As pétalas eu fiz só uma mão, mas aqui o miolinho eu vou fazer mais para ele aparecer mais um pouquinho. Vai girando o pincel. Tá bom? Vamos secar e vamos partir já para a sombra. Agora eu vou usar o chocolate, azul turquesa e burnt sienna, que é um tom de telha. É sempre um tom a mais que eu uso para fazer as sombras. Tá? Então, ó, eu falo sempre do degradê que eu uso para escolher a cor que eu vou fazer a sombra. A gente não precisa ficar pensando, depois que a gente já está acostumada com as cores, a gente já vai direto na cor que a gente quer. Então, vamos começar aqui com a flor laranja. Estão gostando? Estou sozinha hoje na loja. Eu vou usar agora o pincel de sombra. Esse aqui é o pincel chanfrado número 14. Então, eu vou molhar ele, deixa entrar a água. A minha tinta sou eu que faço, mas é PVA. Eu, durante os anos, eu fui
selecionando as minhas cores preferidas. E eu tenho umas 60 e poucas cores, eu acho. Eu nunca tenho todas prontas porque dá trabalho de embalar e de... Mas eu amo minhas tintas. Espalha, espalha, encosta. Então, eu vou fazer a sombrinha aqui. A gente já aproveita e dá uma arredondada. Se ficou alguma coisinha imperfeita. Se sair um pouquinho, é só limpar e passa de novo. Tá? Eu fiz a metade de todas as pétalas. Agora eu vou secar. Sim, eu vendo. É só me chamar no direct e depois eu posso te passar as informações. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Agora eu vou fazer do lado que eu não fiz ainda. É bem simples. Às vezes a gente tem que só aprender um detalhe para fazer umas peças lindas. O que nos importa é o resultado. Opa! Ó, agora eu vou usar o azul turquesa no azul mar. Ó, as minhas tintas são um pouco mais moles do que as tintas que a gente encontra no mercado. Eu prefiro a tinta mais fluida, mesmo que às vezes eu tenha que passar mais mãos, porque eu acho que a pintura fica mais bonita, ela fica mais lisa. Porque quando a tinta é muito grossa, a gente passa, ela fica marcada. E às vezes, quando a gente quer diluir um pouco, botar um pouco de água, ela mancha. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. É só a pontinha e não pode subir no azulejo. Lembram? Então, todas as metades de um lado. Isso tudo é pra gente não perder tempo, tá? Porque o nosso tempo é precioso. Agora eu vou secar e vou fazer do outro lado. Se você suavizar as cores, dá pra usar em kit de bebê, fazer um rosinha bem clarinho, fica lindo também. Dá pra fazer todo um barrado embaixo das peças de bebê, em cima do branco, com rosinha claro, fica lindo. Agora eu vou seguir aqui, só fecho o que eu já comecei. Vai girando sempre a peça para facilitar o trabalho. Eu acho que eu sou muito prática na hora de ensinar. É um método. Então, se você seguir os passos, não tem como dar errado. É só adaptar a quantia de água e de tinta e dá tudo certo. Esqueci uma coisinha, vou pegar. Esqueci não, resolvi fazer agora. Então, só vou pegar aqui um batedorzinho. Voltei, meninas. Ó, eu não ia usar o palha, mas eu resolvi usar. Eu peguei um batedorzinho menor. Vou pegar só um pinguinho de palha. Vou tirar bem o excesso aqui.
E agora eu vou dar aqui uma iluminadinha na nossa pétala. Tá? Vou fazer nessa aqui também. Tá? Agora eu vou fazer a sombra no miolo. A sombrinha do miolo eu vou fazer com o chocolate. O chocolate no amarelo canário fica lindo, ó, é um amarelo bem vivo, ele dá o tom assim, parece até um dourado. Depois você pode usar isso em outras pinturas também. Nos Budas fica lindo fazer a sombra chocolate no amarelo. É um marrom claro. Mesma coisa. Tira o excesso, põe a pontinha do pincel, espalha, espalha e encosta no papel. Agora a gente arredonda também o nosso miolo. Vou fazer nessa e já vou fazer nessa. Eu acho sempre prático de trabalhar com duas peças, porque no tempo de fazer uma, você faz duas tranquilamente. Não estou enxergando. Então, eu fiz a sombra chocolate na parte de baixo do miolo. Agora eu vou fazer uma luzinha com o palha. Bem pouquinho aqui na parte de cima do miolo, só para dar uma luzinha. São detalhes, mas faz toda a diferença nas nossas peças. E agora, para finalizar as nossas flores, eu vou fazer um contorninho preto em volta dela, para dar um maior destaque. Eu gosto sempre de fazer um acabamentinho com o preto. Eu vou usar um pincelzinho da Keramic, esse é o 3 zeros. Ele é bem fininho e curtinho. Eu sempre falo aqui para vocês, o filete você pode usar o 3 zeros ou o 2 zeros. O 3 zeros é um pouco mais curto, eu prefiro para fazer detalhes assim menores. E quando a gente vai fazer arabescos, daí eu uso um pouquinho mais longo, que é o 2 zeros. Encosta e circula. A mesma coisa. Na pétala. Deixa eu molhar mais um pouquinho aqui. Eu uso ele, o preto diluído. O meu pincel não está bom, 100%. Mas enquanto não chega o nosso pedido de pincéis, eu vou usando esse aqui mesmo. Acompanha a sombra. Gostaram?
Agora eu vou fazer no azul. E depois eu vou trabalhar aqui com vocês. Eu vou fazer uns arabescos com o pincel. Então, ó, dilui a tinta um pouquinho e dá uma giradinha no pincel. Que isso faz com que os pelos fiquem bem unidinhos. Eu sempre dou uma giradinha aqui, pra alinhar os pelos. Ó, segura como se fosse um lápis, apoia a mão na peça. E sem medo. As pessoas às vezes têm um pouquinho de dificuldade, eu noto nas minhas alunas, mas é o medo. O medo que faz a gente não tentar fazer as coisas. Essa parte tá pronta. Ai, meu ajudante faz falta. Eu esqueci algumas cores, mas já está aqui. Agora eu vou usar o verde Ana Lúcia. E agora eu vou usar o meu pincel 2 zeros. Esse aqui é o da Condor, série 422 2 zeros. Ó, os arabescos a gente trabalha com a pressão do pincel. Então, encosta, aperta, vai soltando e puxa. Eu vou fazer para os dois lados. Ó, aperta, vai erguendo e puxa. Que daí fica a gotinha maior aqui na, ó, encosta, aperta e puxa. Tá? Eu vou fazer aqui no outro. E depois eu vou fazer mais algumas folhas. Encosta, vai erguendo e puxa. Ó, posso fazer como eu quiser. Depois que a gente aprende a fazer esse tipo de trabalho, a gente fica mais livre para criar. E é aí que os nossos trabalhos ficam diferentes. Não precisa todo mundo pintar da mesma forma, tá? Agora eu vou fazer mais algumas folhas no arabesco. Claro que eu esqueci o pincel. Esses arabescos, quando eu faço com o filete, eles ficam mais finos. Então, agora que eu quero acrescentar algumas folhas um pouquinho mais grossinhas, eu vou usar o meu pincel chato número 2, tá? Então, eu vou usar, não vou usar ele reto, eu vou usar de ladinho. Encosta e puxa. Encosta e puxa. Encosta e dá uma puxadinha. Acho que aqui dá pra ver bem. Encosta e puxa. Então, dá pra fazer várias folhas só com 2 pincéisinhos e com uma cor. Então, aqui ficaram bem magrinhas. Então, eu vou, ó, encosta. Deixa eu até ficar de pé aqui que vocês veem melhor. Encosta e puxa.
Dá pra trabalhar só com as folhas também, se você preferir. Sempre vai virando a peça pra facilitar o trabalho. Uma pinturinha bem simples. Obrigada, André. Consegui ler. Tá bom? Agora eu vou secar e nós vamos fazer a sombra. Gostaram? Depois dá pra gente colocar ou plantinhas artificiais, só verdinho se quiser, ou pode também usar florzinhas azuis e florzinhas laranja. Fica lindo para botar no muro, numa área, até dá para pendurar numa placa. Vou secar aqui as duas juntas. Só tem que cuidar que essas gotas às vezes nos enganam. Que a gente acha que tá seco e às vezes ela fica molhadinho por baixo quando a gente seca. Certo? Então agora eu vou usar novamente o caque. Só que agora eu não vou usar essa tinta que está aqui porque ela está bem molhada. Então agora para fazer a sombra, que é aqui para dar o acabamento na nossa peça, eu vou usar o caque puro, tá? Vou abrir e vou usar ele aqui. Pincel chanfrado. Para quem não estava, esse aqui é o número 14. Tira o excesso. Põe a pontinha. Espalha, espalha. Encosta. E agora eu vou fazer a sombra aqui pra baixo. Olha como já vai ficando diferente. Sempre eu indico fazer sombra no gesso também. Não é todo mundo que faz, mas eu acho que dá toda a diferença. E não é difícil. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha. Esse espalha, espalha, a gente não pode subir com o pincel para não pegar tinta em tudo, tá? Quando a gente encosta aqui no papel, ele tem que ficar um degradê que termine em 0. Porque senão fica aquela faixa. Fica tipo uma listra igual essa. Isso não é sombra. A sombra tem que terminar em 0, tá? Então, encosta. Recarrega, às vezes, se você sente que ele ainda tem água. Ó, agora acabou. Acaba a água, faz todo o trabalho de novo. Lava o pincel, tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha. Encosta. É o mantra da sombra. Não estou dizendo que é a única forma de fazer. Eu faço assim. E as minhas alunas aprenderam comigo, fazem assim também. Mas cada um desenvolve o seu jeito, né? É só uma dica. Ó, como eles vão ficar pendurados, para não ficar feio esse acabamento aqui, eu já aproveito e faço a sombra aqui pro outro lado, também na parte de baixo. Ele só vai dar uma escurecida. Ó, um acabamento. Olhem ali embaixo que não tem e aqui que tem. Viram a diferença? Agora eu vou fazer a sombra aqui.
Depois eu seco as duas e eu ainda vou fazer a sombra no Raw Ambert com o preto. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Como essa borda é redonda, é bem difícil de fazer ficar reto. Por isso que eu já vou fazer a sombra inversa aqui embaixo. Botei mais um pouquinho de tinta, porque daí a gente regulariza essa parte aqui para não ficar feio e mal acabado. Tá? Claro que depois eu vou arrumar aqui atrás, vou passar o verniz, vou retocar o que precisar. Sempre eu faço isso nas peças. Não era para ter sujado aqui, mas eu sujei aqui um pouquinho, ó. Sempre tem que retocar. Se sujou, se marcou, a gente tem que sempre dar uma consertadinha. Ó, só uma passadinha. Para fazer essas bordas, eu uso um pincel chatinho, usa ele de lado e vai controlando aonde que tá a ponta do pincel, essa ponta de baixo aqui. E depois, no resto, é só espalhar a cor. Ó, vai chegando devagarinho aqui na borda, pra não ultrapassar. Essa aqui não vou precisar retocar porque eu não borrei. Então agora eu vou secar. As coisas que eu faço, que nós fazemos aqui, é bem assim como eu estou trabalhando aqui com vocês. O processo de criação acontece naturalmente assim. A gente vai fazendo e vai tendo as ideias. Tem pessoas que não começam o trabalho sem pensar em tudo exatamente que vão fazer. Eu não funciono dessa forma. Então, assim, experimentem começar uma peça sem saber exatamente o que vocês vão fazer. Tenham só uma ideia e depois vocês vão colocando em prática e aí vocês vão decidindo se aquilo é bom ou não. Tira o excesso, a pontinha. Tira aqui. Nossa. Eu acho que tá passando um caminhão do Natal aqui na frente. Tudo vai acrescentando na nossa pintura. Tira o excesso de água, põe a pontinha, espalha, espalha e encosta. O preto é uma cor bem forte.
Boa noite, Cassiane, enxerguei daqui. Então agora, como eu já falei, eu vou tendo ideias durante o caminho, eu vou escrever aqui uma coisinha com vocês. Eu vou usar o pincel mais curto, vou molhar aqui o preto. Deixa eu botar mais pra cá. E vou escrever aqui. A. Amor. E com a bundinha do pincel, eu gosto sempre de botar uns pinguinhos nas letras, para dar um acabamento também nas letras. Acho que isso eu não tinha mostrado aqui ainda. Amor. E aqui nessa outra eu vou escrever alegria, pode ser. Vou escrever aqui mais pro ladinho. Deixa eu só botar aqui. Esse meu pincel tá até colado. Não sei se tá dando pra ver aí. Não ficou perfeito, porque o ideal é sentar, virar bem pra você, e aí fica mais fácil, fica mais retinho. Ai, pingou ali, um pingo. Se borrar, só limpar. Com o paninho úmido. Deixa eu tirar aqui. Às vezes fica uma gotinha pendurada aqui. Alegria. Alegria. Mas é só retocar. Se você tiver um boleadorzinho, pode usar para fazer as bolinhas em todas as pontinhas da letra. Alegria e amor. As pessoas gostam de coisas escritas nas peças, porque as pessoas que vão dar de presente fica bem bacana. Pode ser amizade, fé, felicidade, prosperidade, agora pro fim de ano. Vocês que escolhem. Se for usar as peças numa parte mais úmida ou numa parte que fique para fora, você pode usar o verniz geral ou o verniz marítimo. O verniz marítimo tem um probleminha que ele às vezes ele é bem amarelado, muda um pouco o tom da peça. Mas em casos que a peça vai ficar para fora é o mais indicado. Como esses eu não fiz pensando em colocar para fora, eu pensei numa área ou assim num lugar mais coberto, eu vou passar o verniz acrílico fosco de pincel. Certo? Então, meninas, por hoje era isso. Se vocês gostaram, coloquem um coraçãozinho aí pra mim ficar feliz. E
Amanhã, como aqui é feriado e eu tenho um compromisso, eu não vou fazer a live da manhã. Mas quinta à noite nós estaremos aqui e sexta de manhã também. Eu tinha programado essa semana para aula da manhã, eu ia mostrar o carimbo de EVA, como usar, a melhor maneira, mas eu vou dar na próxima semana, tá? Essa semana vai ser a aula do carimbo e mais uma aula que eu já preparei, agora eu esqueci qual que era. Foi bem corrida esses 2 dias agora, tive alguns imprevistos, eu tenho alguns bichinhos de estimação e o meu gatinho sofreu um acidente. Então eu tava meio envolvida com isso. Então, meninas, mas o meu compromisso com vocês eu mantenho, vou estar sempre aqui ajudando, mostrando o meu trabalho e vai dar tudo certo. Muito obrigado pela presença de todas e eu espero vocês então quinta-feira à noite, que vai ser uma peça de MDF. Eu já estou programando uma coisa bem diferente também. Se vocês quiserem nos acompanhar, nós vamos ficar muito felizes, certo? Muito obrigado, viram? A Leti não fez muita falta. Gostaram? Façam, comentem aí o que vocês acharam. Até quinta, certo? Muito obrigada.